Bom dia, meus caros amigos, patriotas, nacionalistas. Hoje, domingo, 14 de maio de 2017, Dia das Mães. Para você que é mãe, um feliz Dia das Mães, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, e vou falar um pouco sobre os fatos dessa semana, né? E no embate do século, né? Como está sendo tratado o depoimento do Lula, né? Diante do juiz Sérgio Moro, né? E na minha avaliação, o encontro entre o circo e o teatro. Para quem conhece o sistema, sabe a que me refiro, mas para aqueles que não conhecem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o circo e o teatro. De um lado nós tivemos Lula, o representante de Carequinha, Torresmo, Pimentinha, não é? O Ronald McDonald's, Bozo e outros palhaços aí que você possa se lembrar. E do outro lado nós tivemos aí o representante do teatro, o juiz Sérgio Moro, representando Verdugo, de Hilda Hirst, representando uma série de peças teatrais aí que o povo realmente nunca teve acesso. Barbeiro de Sevilha, né? Algumas obras, inclusive aí transferidas para o teatro, como Guarani, né? De Vila Lobos, Carlos Gomes, melhor dizendo, né? O Trem de Vila Lobos também foi transferido ao teatro, né? Foi reescrito aí, até Plínio Marcos, né? Dois Perdidos numa Noite Suja. Então, de um lado nós tivemos aí o circo, que é a política, e do outro lado nós tivemos aí o teatro da justiça. E nessa semana um encontro entre esses dois vertentes, não é? Do sistema, dois galhos do sistema, conforme eu dizia dias atrás aí, o sistema é uma árvore, né? São dois galhos do sistema e que essa semana acabaram se chocando. Do lado Lula, queiram os senhores ou não, o maior líder político desse país aqui, eu coloco nesse segmento porque ele ainda é o único capaz de arrastar multidões, né, para um estádio de futebol para ouvir Lula falando. Do outro lado nós temos Sérgio Moro, representante de uma justiça, da justiça brasileira, que ele é um expoente, vamos dizer assim, ele foge à regra pelo próprio tamanho, pela própria envergadura da Lava Jato, né? E pelas decisões que tem tomado. Então isso é exatamente o confronto de duas faces do próprio sistema. Muitas pessoas essa semana eu vi uma série de postagens, as pessoas não entendiam, não entendem como é que Lula, né, mesmo estando citado, né, estando aí implicado numa série de depoimentos, uma série de acusações, ele ainda consegue arrastar pessoas, consegue arrastar movimentos, consegue arrastar um monte de gente para simplesmente estarem, se a polícia deixasse, eles estariam realmente na porta de um fórum para que o seu líder fosse lá prestar um depoimento.
Nós estamos sendo treinados, né, nos últimos tempos aí, dentro desse confronto circo-teatro, nesse entremeio, a nos esquecer de uma série de detalhes. Com relação à política, eu acredito que não reste maior dúvida, não reste dúvida alguma às pessoas de que, vamos dizer assim, o meandro ele é pautado por interesses, o meandro ele é, o meio é pautado por interesses, o meio é ocupado por pessoas de moral duvidosa, que o meio muito pouco contribui, mas muito lucra às custas do contribuinte. Mas nos esquecemos de um outro lado, uma outra face, né? Dentro desse confronto circo-teatro, do outro lado nós temos a justiça. E eu vou ler para vocês aqui agora uma frase, que na verdade faz parte de um texto longo de Rui Barbosa, né, o ABC da monarquia. A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem, cresta em flor os espíritos dos moços, semeia no coração das gerações que vêm nascendo a semente da podridão, habitua os homens a não acreditar senão na desonestidade, promove a venalidade, promove a relaxação, insufla a cortesania, a baixeza sobre todas suas formas. É isso que dizia Rui Barbosa a respeito da injustiça. E se nós olharmos o Brasil, e mais de perto até essa multidão de pessoas que acompanharam Lula até Curitiba, e outros que não acompanharam pelo Brasil afora, mas que estão com ele, que essas pessoas um dia elas tiveram alguém de suas famílias preso injustamente, condenados injustamente, tiveram um simples inventário demorando mais de 10 anos, sofreram na pele quando precisaram de um medicamento, ele foi negado pela justiça, sofreram na pele quando um banco na justiça tomou tudo que tinha, sofreram quando perderam seus empregos e foram reclamar na justiça algum direito que não lhe foi dado e foram passados para trás. É uma grande multidão de indignados nesse país aqui com a justiça. A justiça do Brasil ela é falha, tardia. Nós já vimos a justiça aqui nesse país vendendo sentenças. Nós já vimos nesse país e vemos todos os dias a justiça ao lado de poderosos, a justiça defendendo, a justiça dando voz, a justiça dando poder a pessoas, a seus amigos. Inclusive existe até uma frase, né, que diz o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Aos inimigos a lei. Isso é uma frase muito usada por empresários, por empreiteiros, por banqueiros. Tentem ser inimigos desse tipo de gente, e você vai ver, você vai sentir o peso da justiça, o peso da mão da justiça contra você, né?
A justiça é utilizada para calar pessoas. A justiça é usada para desanimar a honestidade. A justiça, ela é tão podre nesse país quanto a política. Por isso nós tivemos ali um embate entre duas metades, duas faces da mesma moeda do sistema. A política podre e a justiça podre. E essas pessoas que seguiram Lula até Curitiba e que o apoiam, são pessoas que já sentiram, provavelmente com toda certeza em suas peles, né, aquilo que a justiça significa nesse país. A justiça significa isso. A justiça significa quando aquele teu filho é assassinado, o autor é preso e logo depois é libertado. No encontro entre Lula e Sérgio Moro, não interessa se o Lula vai ser condenado. Não interessa se Sérgio Moro lhe dará uma prisão de 100 anos. Isso é o que menos importa. Isso é o que menos importa, meus caros amigos. Porque desde o início da Operação Lava Jato, ou bem antes da Operação Lava Jato, já se sabia nesse país aqui a incestuosa, essa simplesmente perigosa, essa suja relação entre a iniciativa privada e o poder público. Sempre isso existiu. Isso faz parte do sistema, todos nós sabemos. Mas desde o início da Lava Jato, o que mudou? O que mudou? O Brasil vai mudar com a prisão do Lula e a aparente mitificação de Sérgio Moro, da mesma maneira que mudou quando Collor sofreu o impeachment e todo mundo jurava que naquele momento a corrupção estava controlada. O Brasil vai mudar tanto quanto mudou depois de 64, que passados 21 anos depois se entregou o poder nas mãos dos comunistas novamente. E aí? O Brasil mudou depois da morte de Tancredo Neves e a ascensão de José Sarney. O Brasil mudou depois da eleição de Lula, depois da eleição de FHC, depois da eleição de Dilma. O Brasil mudou. Ouvi milhares de vezes essa frase: agora o Brasil mudou. E o Brasil vai mudar da mesma maneira com a prisão do Lula e com a prisão de mais 40 ou 50 políticos, com a prisão de mais uns 150 doleiros, mais uns 300, que não exista mais lugar onde se colocar esse tipo de gente. O Brasil, senhores, prestem muita atenção, não vai mudar com isso. Ao contrário do que a mídia vive dizendo, ao contrário do que Michel Temer, ao contrário daqueles que estão no poder agora, talvez por pouco tempo até, né? Estão dizendo que a Lava Jato é uma maravilha, que é isso, que é aquilo. Alguns juristas vêm aí na TV dizer. Eu não vejo assim não, porque o sistema vai continuar o mesmo. O sistema não foi retirado daí, o sistema não foi removido, o sistema não foi controlado, o sistema não foi atacado, só será atacado, né? Isso aí só serve para pirotecnia, show de televisão. Inclusive a defesa do Lula queria fazer vídeos, né, institucionais. A justiça, por seu lado, não permitiu. Não, vou usar apenas uma câmera, mostrando apenas o interrogado,
né? E aí? Tornou-se um show da mesma maneira. Um show. A justiça ela é boa quando você não ouve falar nela. Se Lula já tivesse sido mandado para a cadeia em silêncio, se todos esses políticos que praticaram isso já tivessem sido podados lá atrás, tivessem sido colocados na cadeia lá atrás, porque tudo leva a crer que estamos falando aqui de uma história de pelo menos 30 anos acontecendo. Onde estava a justiça nesse tempo todo? Onde estava? Nós vimos aí, eu acredito que há uns 2 anos atrás, o julgamento pelo STF de um tal Donadon, cujo processo ficou lá, por falsidade ideológica, 10 anos dependurado. 10 anos dependurado. Sentou-se sobre um processo de falsidade ideológica de um político. E quantos outros não são assim? Agora, sabe onde é que vai parar a Lava Jato? Sabe onde irão parar todos os políticos implicados? Em lugar nenhum. Muitos já estão com mais de 70 anos, estão um pouco se lixando. O caso do Lula, por exemplo. Estão um pouco preocupados aí porque não poderão ir para a cadeia, já são maiores de 70 anos. Poderão apenas ser condenados, perderão seus direitos políticos, mas com todo esse circo que está sendo armado e com toda a injustiça que é praticada nesse país contra o povo, ele vai acabar indicando o seu sucessor. Ele vai indicar o seu sucessor. Essa via crucis, pelo que está passando Lula, né? Só está servindo, minha gente, para fazer com que o povo compare a justiça com aquela injustiça que ele sofreu lá dentro da casa dele, aquela injustiça que ele sofreu no dia a dia na sua vida. Esse é um mecanismo que poucas pessoas aí estão se atendo, estão prestando atenção. A política é é a arte da mentira, a arte do cinismo, não é? Essa é a arte política. Quanto mais baterem nele, a justiça injusta que nós temos nesse país e que já foi injusta com todos os cidadãos brasileiros, com certeza, essa justiça vai acabar elegendo um sucessor de Lula, se ele for, por exemplo, impedido pelo TSE. E o sistema continuará a se perpetuar. Ele é todo podre. Essa semana ainda, nós tivemos abriram, né, um pouquinho a caixa preta da justiça e o nepotismo judiciário. Você já tinha ouvido falar esse tema, não? Esse termo, nepotismo judiciário, onde um juiz, Gilmar Mendes, foi aí delatado, né, pelo Janot, de que ele não poderia, por questões óbvias, estar dirigindo o processo, ser o relator do processo de Eike Batista, porque a esposa do Gilmar Mendes advoga num escritório que presta serviço para o Eike Batista. E logo na sequência nós tivemos aí Gilmar Mendes respondendo a Janot que Janot não teria moral nenhuma sobre a procuradoria, porque a filha do Janot advoga para a empreiteira OAS. Mas o problema não está só no Janot e no Gilmar Mendes. Um jornal aí do meio jurídico, um comentarista no meio jurídico, ele fez um apanhado rápido a respeito de parentes, né,
esposas, filhos, irmãos de juízes do STF que advogam para essas pessoas que estão envolvidas na Lava Jato, para empresas de pessoas envolvidas na Lava Jato. E ele conseguiu levantar lá mais de 200 impedimentos. Eu vou repetir para vocês. 200 impedimentos. Ou seja, vai acontecer momento que o STF, julgando alguns desses aí com foro privilegiado, que todos os juízes estarão impedidos de julgar o cidadão. Exatamente por estarem comprometidos, por não poderem, por questão de foro íntimo e também por questão da Constituição brasileira, não poderem julgar essas pessoas porque possuem familiares trabalhando para essas pessoas que estão ali sendo julgadas. Vejam a que ponto chega o entrelaçar dos poderes dentro do sistema. É assim que funciona. E está estabelecido aí desde a República. Desde a República. Isso está estabelecido aí. Daí, eu vejo aí, tanto do lado do Lula como do lado do Sérgio Moro, pessoas aí com bandeirinhas, defendendo lados aí, como se tivessem aí numa partida de futebol. Ridículo. Ridículo. Só quem não conhece o sistema é que está se prestando a um papel idiota desse. Ah, mas o Lula é o bandido, né? E quantos outros bandidos não estão nesse país? Muitos deles, milhões deles já morreram e deixaram o seu legado e cometeram, através da própria justiça, as maiores injustiças que poderiam ter acontecido. Você conhece, você sabe. Eu não estou mentindo aqui, estou dizendo a verdade. A justiça sempre foi um braço aliado da política e vice-versa. Os interesses sempre estiveram ao lado dessas instituições. A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem, cresta em flor os espíritos dos moços, semeia no coração das gerações que vêm nascendo a semente da podridão, habitua os homens a não acreditarem senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte, promove a desonestidade, promove a venalidade, promove a relaxação, insufla a cortesania, a baixeza, sobre todas as suas formas. Rui Barbosa, escrito há muito tempo atrás. E aí? Mudou o Brasil? Mudou, né? Vai mudar agora? Vamos acordar, minha gente. O sistema está implantado e precisa ser removido daí para que tenhamos esperança no futuro melhor. Caso isso não aconteça, Rui Barbosa vai estar eternamente, ou melhor, vai estar eternizado nessa nação para sempre, até o fim dos tempos. Grande abraço a todos, tenham um ótimo final de semana, feliz Dia das Mães, fiquem com Deus, até a próxima.